Fala pessoal, mais um Flipchart Friday aqui. Eu sou o André, sou gerente de projetos aqui no Reeve e hoje eu quero falar com você sobre como vender quando você não tem um case. Na verdade, gente, o principal objetivo de um case, quando a gente apresenta um case para um lead, é justamente a gente criar uma confiança nele, ele confiar no que a gente está falando. E o case utiliza justamente o gatilho de prova social para gerar essa confiança no lead. Então a ideia é, cara, olha os resultados que eu estou trazendo para clientes parecidos com você e olha como que a gente conseguiu alcançar isso por meio do nosso processo, da nossa metodologia ou da nossa solução. Então, pessoal, as principais etapas que a gente tem que usar esses cases são justamente na hora de falar da proposta de valor e no processo decisório do seu lead. Na verdade, em todas as etapas é interessante a gente trazer um pouco de prova social para conseguir engajar mais esse lead, fortalecer essa confiança que a gente gerou nele, mas no momento inicial, quando você está fazendo o seu cold call, o seu fluxo de prospecção, né, enviando esses cold e-mails e apresentando sua proposta de valor, você ter histórias e ter cases realmente, dados de clientes seus para apresentar para esse lead. E na hora do processo de decisão dele, quando ele já conhece a sua solução, ele sabe que ele tem um problema, sabe que a sua solução resolve, ele só está escolhendo ainda se realmente o seu produto, a sua solução é a melhor coisa para ele ou não. Então a gente vem também com dados e histórias de clientes que a gente já tem na nossa base, que ele possa fazer essa relação, gerar uma empatia com eles, é onde a gente realmente consegue gerar valor e ajudar eles a tomar essa decisão correta, que aí no caso seria ir com a sua solução em vez da do seu concorrente. Então, gente, a gente separou dois cenários principais onde as empresas não costumam ter cases formais para apresentar para os clientes. E é justamente quando você ainda não tem nenhum cliente, então pode ser que você está lançando um novo produto, né? Você abriu a sua empresa agora, está chegando com uma nova solução, ou quando a sua empresa já tem um tempo, mas você quer prospectar um novo mercado. Então você está atacando aí novas verticais que você ainda não tem clientes dessas verticais dentro da sua base para usar como prova social. E no caso também de você já ter clientes, mas eles têm pouco tempo de uso da sua solução, então eles ainda não conseguiram atingir os resultados ótimos, né? Eles não conseguiram ter a máxima performance que eles vão ter com a sua solução mesmo. Ou quando eles não têm indicadores, quando eles não tinham um benchmark antes, por exemplo, aqui no Reeve, no nosso começo, acontecia muito da gente pegar empresas que não tinham um processo estruturado e com a implementação do Reeve, eles começaram a ter esses indicadores e tudo mais. Só que no começo a gente não sabia qual que eram os resultados dele. Então a gente não tem números exatos para dizer o quanto que melhorou ou quanto de valor a gente entregou. Mas da mesma forma, a ideia é que você consiga trabalhar isso de uma forma a gerar confiança nele nesse mesmo tempo. E qual que é a solução então para cada uma dessas situações? No caso de você não ter clientes, então você tem uma solução nova ou você está atacando uma nova vertical de mercado, a ideia é que você trabalhe melhor o seu mindset, como que você se posiciona com aquele lead. Então, a ideia é você ter honestidade no seu discurso. Então, na verdade, é realmente ser vulnerável, você se abrir para o lead sem ter receio do que ele vai pensar, se sua empresa é muito nova ou se você ainda não testou sua solução, realmente se posicionar de forma honesta, mas com confiança. É justamente esse FS, que é uma coisa que o Stelly do Close.io fala muito, que é o mindset de Friendly Strength, seria força amigável. A ideia na verdade, um ótimo exemplo disso seria você pensar que você é um médico e o seu lead, no caso, é o seu paciente, ou que você é um pai e o lead é o seu filho. Então, essas pessoas, né, a figura do médico ou essa figura paterna, ela tem uma certa autoridade, só que as intenções dela ali sempre são as melhores. Então, por exemplo, cara, se você vê seu filho colocando um garfo dentro da tomada, você provavelmente vai se posicionar de forma autoritária, né? Você sabe o que você está falando e você sabe que aquilo vai dar problema, até pela sua experiência e tudo mais, só que você tem a noção de que ele não vai conseguir entender completamente o seu argumento. Então você só se posiciona de uma forma autoritária, mas com as intenções de ajudar ele. Quando a gente consegue aplicar isso de forma certa, pessoal, o lead, seja numa call ou até mesmo num e-mail,
ele consegue sentir essa sua confiança e essa autoridade vai se construindo dentro da cabeça dele. Então é como se você, em vez de usar a prova social para gerar confiança, você usasse a sua própria confiança para conseguir gerar esse rapport nele e ele sentir, tipo, cara, esse cara está com um novo produto, ou senão ele não tem ainda nenhum cliente do meu mercado, mas ele sabe do que ele está falando. E um exemplo muito legal disso, gente, o próprio Stelly mesmo que fala, quando eles estavam começando a empresa deles, né, e eles estavam fazendo algumas cold calls, ele usava um discurso mais ou menos assim: oi Arthur, tudo certo? Meu nome é Stelly, sou aqui do Close.io, nós somos uma startup nova aqui na área e eu estou ligando empresas da região para ver se elas têm interesse em aumentar suas vendas e deixar seu processo mais eficiente ao longo das etapas do funil. Isso é uma coisa que é interessante para vocês? Então, vamos quebrar um pouquinho esse discurso, pessoal. Ele começou falando, ele já disse que ele é uma startup nova, então ele já deixou implícito que ele não tem muitos clientes. Algumas vezes você pode até falar mesmo, cara, você é uma das primeiras pessoas que eu estou ligando aqui para pegar um feedback sobre essa nova solução, então que mostra também que você teve um certo interesse por ele. E no final ele já pula para uma pergunta, então eu não deixo o lead muito tempo avaliando e pensando, cara, será que eu devo escutar o que esse cara está falando? Será que o que ele está falando realmente é verdade ou não? Eu já faço uma pergunta direta para ele se ele tem interesse ou não nessa minha proposta de valor, que aí no caso do exemplo era aumentar as vendas e melhorar o processo ao longo das etapas do funil. E o mais bacana ainda dessa abordagem do Stelly é que no final ele ainda conseguia puxar para uma qualificação independente da resposta que ele recebesse do lead. Então isso é um hack bem legal também que eu acho que você pode usar aí dentro da sua empresa, que é justamente, ele perguntava, cara, isso é uma coisa interessante para você? Independente se o lead respondesse não, se ele respondesse que era interessante, ou se ele respondesse, por exemplo, não sei, ou talvez seja, ele partia e perguntava, legal, então me conta um pouco mais do seu processo de vendas. E já partia para uma qualificação. Por quê? Porque nesse momento o lead ainda não sabe o bastante de você para conseguir fazer um julgamento se é interessante ou não bater esse papo. E quando você já puxa para essa qualificação, inevitavelmente você vai pular um pouco dessas etapas, o lead não vai ficar tentando pensar quem que você é e tudo mais, você já falou que você é novo e já vai partir para tentar entender melhor o cenário dele e realmente ver se ele tem esse fit com o que você está oferecendo. Na outra situação, pessoal, quando vocês têm poucos clientes, e aí seja porque eles ainda não usaram por tempo suficiente a sua solução, ou porque eles não tinham indicadores quando eles começaram a usar para medir essa evolução, então as principais soluções seriam você pegar um depoimento desse pessoal, mesmo que eles não tenham dados específicos, né, os resultados que eles conseguiram numericamente, eles trazerem o que eles estão achando de melhor com a sua solução dentro da casa deles e como que eles estão fazendo isso rodar para eles atingirem esses resultados no futuro, como que eles estão satisfeitos realmente com o que vocês entregaram de valor até agora. E uma outra estratégia seria também utilizar o storytelling, e aí no caso seria contar histórias, né, ou formular esses cases dentro de uma história. E um próprio dado da Forbes é que quando um fato é colocado em formato de história, ele é 22 vezes mais provável de ser lembrado por quem ouviu essa história. Então é uma coisa muito interessante e a gente cria um engajamento nesse lead. Então enquanto você está falando, mesmo que você não esteja fazendo promessas e falando, cara, meu cliente X conseguiu 80% de aumento nas vendas ou alguma coisa do tipo, você está colocando isso num formato de narrativa, então você está engajando esse lead e fazendo ele se visualizar no lugar do seu herói da história, né, do personagem principal. E a gente trouxe aqui para vocês quais são as 7 etapas que uma história tem que ter para ela realmente conseguir engajar e chamar a atenção desse lead durante a sua prospecção, durante a sua etapa de fechamento também. Então, pessoal, até para isso ficar mais legal para vocês também, eu vou mostrar as etapas dessa história enquanto eu conto uma história de um dos nossos clientes aqui que entrou com a gente. O Arthur tinha acabado de entrar numa empresa nova e ele conseguiu um cargo de gestor de vendas. Só que essa empresa, ela não tinha um processo muito bem definido e cada vendedor acabava seguindo esse processo do seu próprio jeito,
sem preencher os indicadores da forma correta, e isso acabava atrapalhando um pouco. Então falei um pouco do status quo. Quando o Arthur entrou, até por ele ser um gestor novo na área e quem contratou ele está querendo ver resultados rápidos, ele tinha que fazer alguma coisa para mudar essa situação o quanto antes. Então ele precisava de aumentar a conversão ao longo das etapas do funil ou aumentar o volume nesse funil como um todo para realmente conseguir aumentar as vendas da empresa nova dele. Então isso seria um evento gatilho, é uma coisa que o Arthur não tinha controle quando ele chegou, mas que ele vai ter que trabalhar de alguma forma. E aí é justamente quando ele viu qual que era a missão dele inicial, que é procurar soluções que iriam ajudar a aumentar a eficiência no processo dele e ajudar ele a trabalhar com um maior volume de leads dentro do funil. E é justamente essa missão. A parte da decisão crítica que o Arthur teve que tomar foi quando ele entendeu quais soluções que faziam sentido para o cenário dele e ele teve que escolher alguma delas para implementar e para colocar para rodar junto com todo o time. Então, aí no caso, ele optou pelo Reeve e no clímax foi justamente quando ele chegou para o time dele, falou que ele tinha optado pelo Reeve e falou que na semana seguinte eles já iam começar a tocar esse processo novo dentro de casa. O revés é justamente o que mudou depois que aconteceu esse clímax, né? Então, no caso, depois que o Reeve foi implementado. Então, você pode falar algo como, cara, no primeiro mês que eles estavam rodando o Reeve lá dentro, eles já conseguiram dobrar o volume dentro do funil deles, na prospecção e até mesmo nos contatos com leads inbound, e eles conseguiram aumentar as taxas de conversão em torno de 20% a 30% ao longo dessas etapas. E a resolução é, no caso, qual que é o novo status quo depois desse revés, né? Depois de toda a história. Então aí, no caso, a gente poderia falar que daí em diante, o Arthur e o time dele conseguiram ajustar o processo e foram escalando suas vendas a cada mês que passava, batendo uma meta atrás da outra. Então, pessoal, para finalizar, a gente fez um gráfico aqui só para vocês terem uma ideia do que acontece quando a gente está passando por cada uma dessas etapas. Então, é um gráfico de tensão que o lead está sentindo enquanto ele escuta a sua história e por tempo, né? Então a gente tem aqui as etapas de 1 até 7. E aí vocês podem perceber que à medida que a gente vai colocando os eventos gatilhos, as decisões críticas e o clímax principalmente, a gente tem picos de tensão na história, que é isso justamente que vai engajar esse lead com o que você está falando e vai garantir que ele está prestando atenção em todas essas partes. E aí, nas outras etapas, né, como por exemplo, quando ele descobre qual que é a missão, ou no final, quando eles já tiveram os bons resultados e o clímax foi basicamente resolvido, aí a tensão diminui e a ideia é que você já comece a puxar novamente para a sua proposta de valor, fazer um fechamento de portas e garantir que esse cara vai entrar para dentro. Então, pessoal, esse foi mais um Flipchart Friday e se você quiser mais dicas práticas como a que a gente trouxe hoje, dá uma olhadinha na nossa playlist, visita nosso blog, tem muito material rico lá que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a bater todas essas metas nesse final de ano, nesse fim de Q4. Um abraço e até a próxima!